Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e aqui juntamente com a Marlise, né, que tem estado aqui conosco sempre, né, para a gente falar dessas pérolas. E seja bem-vinda, Marlise. Obrigada, professor. Olá você que está nos assistindo. Professor, a nossa pérola de hoje, ela aparece todas as semanas, principalmente os homens comentam, porque a gente aqui no programa sempre traz algum comentário de coisas de mulheres. Agora vamos falar de uma pérola dos homens, né? Ela geralmente acontece domingo e segunda, quarta e quinta-feira, porque está relacionada ao futebol. O time, ele empatou em 2-2, ou o time empatou por 2-2. Como é que eles devem falar agora? Marlise, é realmente importante isso, viu? Porque aí nós temos o uso de duas preposições, que é a preposição em e a preposição por. Olha, as preposições desempenham um papel muito importante no processo de comunicação da língua portuguesa. Nós até comparamos a preposição como um tijolo. Quando você tira o tijolo de uma parede, fica o buraco. Então, na frase também é a mesma coisa. Quando você tira ou que você emprega uma preposição errada, veja como é que é importante essa preposição antes de responder a sua pergunta. Quando alguém fala assim, chegou aí o comprador de fazenda. Mas o outro, não, ele não é o comprador de fazenda, não, ele é o comprador da fazenda. Olha como é que mudou tudo. Completamente. Não é? Você tem o comprador de fazenda, olha que você usou a mesma preposição, você usou a preposição de, só que uma você usou o de mais o a, né? Que nós chamamos de uma contração. Chegou o comprador de fazenda, aquela pessoa, ele tem uma função, né, específica, né? Ele é comprador de fazenda. Ele é comprador de fazenda, não é? E o comprador da fazenda pode ser aqui comprador para aquela fazenda específica, ou comprador, né, que já chegou, aquela pessoa que compra, né, precisou lá de adubo, precisou de, né, qualquer outra coisa, um gado, ele é o comprador da fazenda. Ele é um funcionário. Então, você olha, muda tudo. Então, da mesma forma, aí no exemplo que você trouxe, veja só, quando fala que empatou em 2-2, ou por 2-2, nesse caso, essa preposição em está usada inadequadamente. Quer dizer, tem que ser empatou, né, por 2-2. Aí usa-se a preposição por e não a preposição em. Então, fica bem claro isso para o nosso ouvinte. E, de verdade, isso é muito comum mesmo. O pessoal empatou em 2-2. Não, empatou por 2-2. Tá? Se a gente pensar na palavra empatou por 2 gols, né? Ou empatou, ou perdeu por, né? Entendido? Então, o certo é que temos que usar aí a preposição por e não a preposição em. Tá certo, professor. Muito obrigada por esse esclarecimento. E aí, agora os meninos em casa, quando forem comentar sobre o futebol, e se o time empatar, empatou por, né? Isso aí. Vamos à nossa nova pérola agora, professor, que é a placa. Ela está bastante divertida hoje. Essas placas são espetaculares, né? Vamos lá? Vamos lá. Realmente a placa, né, para essa semana está muito interessante, né? E muito bem escrita, né? Ele só misturou aqui a letra minúscula com maiúscula, mas veja só, está assim, comida caseira, Malmitex. Aí ficou mal, meu amigo, porque é Marmitex, né? Você vai ter que tirar esse L e colocar um R. Você cometeu uma figura aí interessante, na linguística nós chamamos de lambidacismo, ou seja, você trocou um R por L. E quando a gente faz o contrário, você coloca, em vez de colocar o L, você coloca o R, a gente chama de rotacismo. Essa é uma terminologia. Então, assim, você foi chique, você cometeu um lambidacismo, né?
Então tira o L, coloca R, fica Marmitex. Agora achei muito curioso, né? É um restaurante assim, nos parece assim, bem a mineira mesmo, tranquilo, né? Você falou assim, olha, ali ó, olha, comida caseira, Marmitex, ali ó, né? E com a seta indicando. Então nós aconselhamos aí, claro que você pode deixar aí o Marmitex substituindo o L por R em letra maiúscula, porque você chama atenção. Aí não há problema não. E você pode só colocar o ali, tira o O e deixa essa seta. Né? Fica parecendo que essa placa sua está um pouquinho distante, né, do local, né, que seja aí 5 metros, ou, né, certamente está assim, mas você pode tirar o O aí com esse acento que você colocou. Realmente é essa fala mineira mesmo. Você está dentro dos programas, mesmo dentro da situação, assim que nós sempre ouvimos isso, né? Olha, ali ó. Então tira o O e pode deixar o ali e continua aí com a seta e bons negócios para você. Professor, se esse ali for um ali de mineiro, pela fama ele é bem distante, né? Então é melhor deixar um ali e tomara que seja um restaurante pertinho, se a pessoa tiver com muita fome, né? De repente a seta nem alcança o local, né? É verdade. Você que está nos assistindo, encaminhe as suas dúvidas com algumas palavras, ou então placas que trazem essas pérolas mesmo para nós comentarmos aqui no programa. Será um prazer. Muito obrigado, Marlisa, aí pelas pérolas, né, que são muito importantes e que também é importante para que as pessoas possam fazer melhor aí as suas placas. E a você que tem nos assistido, nós agradecemos e contamos sempre com você. Veja só, daqui a pouquinho estaremos recebendo aqui a professora Cláudia e conto com vocês. E até já. Iniciando o nosso programa de língua portuguesa, né, o nosso segundo bloco, aqui com a professora Cláudia, né, seja muito bem-vindo, professor. Obrigada. E a gente sempre tem tratado de uns assuntos assim que são muito importantes no processo do ensino-aprendizagem. E hoje, né, pela conversa que nós tivemos, um assunto também muito importante que parece que oferece uma certa dificuldade ao aluno no processo de aprendizagem, principalmente aquele que está aprendendo uma segunda língua, como Sim. também a criança, Sim. que nós chamamos na linguística de irregularidades linguísticas. Quer dizer, nós sabemos que há 2 tipos de irregularidades. Essa irregularidade formal, que a gente espera uma coisa e vem outra, né? Você está esperando uma palavra escrita de uma maneira e vem de outra maneira, né? Que parece que ocorre muito com os verbos, né? Isso. Então, o que você acha disso? É assim mesmo? Tem que continuar assim? Ou a língua é dinâmica, isso pode mudar no futuro para facilitar o processo de aprendizagem, né? O que você acha disso? Bom, quanto a essa regularidade e irregularidade do verbo, professor, é interessante chamar a atenção que o falante tende a usar um verbo irregular como se ele fosse regular. Nós temos, por exemplo, o verbo falar. Ele é um verbo regular, né? Como que eu sei que um verbo é regular? Quando eu faço aquela conjugação clássica, né, que é o presente do indicativo, ele não se altera, né? Nós não temos nenhuma alteração nas primeiras letras, que é chamado de radical, né? Eu falo, o verbo falar. Eu falo, tu falas, canto, né? Ele fala, nós falamos, eles falam,
Vós falais, eles falam. É. Né? Não há nenhuma aí alteração na conjugação desse verbo. No entanto, os verbos irregulares, eles se alteram, como, por exemplo, o verbo ouvir. Né? Eu falo, eu ouço. E, normalmente, a gente ouve algumas pessoas falar eu ouvo, ou mesmo, como o senhor disse, alguém que está aprendendo uma segunda língua, no caso de um estrangeiro, aprendendo a língua portuguesa. Né? Os franceses, por exemplo, têm essa dificuldade, né, de falar eu ouço, né? Porque considera a regularidade do verbo. E nós também, falantes, né, da língua portuguesa, também cometemos esse desvio linguístico. Por isso não é incomum ouvir alguém dizer eu ouvo, eu trazo, né, como do verbo trazer, né, que é também um verbo irregular. Né? O certo seria eu trago, e as pessoas, né, tem aquela história que não existe eu trago, porque trago não existe. Existe sim, eu trago. Não existe é o particípio trago do verbo trazer, né, que é trazido. Então, essas informações que às vezes se chocam, levam o falante a, né, usar o verbo irregular como se fosse um verbo regular. Mas eles são bem diferentes. Há verbos de tão diferente, eles são chamados de anômalos, como o verbo ser, né, que não se mantém em nenhuma das pessoas a regularidade. Né? Verbo ser, eu sou, já mudou. Tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, altamente irregular. E isso é muito fácil de perceber na criança que está em formação, né? Aquisição da linguagem. Você falou do verbo ser, até curiosamente, né? Você vê que no pretérito perfeito, quer dizer, no passado, ele perde todas as letras, né? Eu fui. Sim, né? Completamente. Ele que confunde com o verbo ir, né? Sim. Lá em alguns casos, né? Sim. Há algumas pessoas que dizem, por que eles não são todos irregulares? Porque a língua, como o senhor disse, ela é dinâmica. Em algum momento, essa irregularidade volta. Portanto, é preciso perceber essas diferenças. E a criança em formação de aquisição da linguagem, se ela não tiver como referência um falante que usa dessas regularidades e irregularidades com propriedade, ela, né, continua usando algumas situações como eu faço, eu perdo, né, que é do verbo perder, outro verbo também irregular. Né? E são irregularidades próprias da língua. E de verdade é um número bem grande de verbos, né, irregulares, né, que você veja aí, né, o perder, né, que não faria nenhum mal se fosse eu perdo, né? Sim. Se tivesse sido assim desde o princípio, todo mundo está falando, eu perdo, né? Tu perdes, ele perde, né? Sim, mas... Eu dizo, né? Tu dizes, né? Outras irregularidades apareceriam. Porque a língua, ela não é linear, plana. Ela sofre alterações regionais, geográficas, sociais. E o indivíduo, em algum momento, ele vai alterar isso aí. Portanto, é aprender, né? E uma das funções da escola é justamente essa, né? Ensinar, né, o aluno a usar a linguagem com propriedade. O certo é que nós temos que conviver com essas irregularidades. Temos, né? que conviver e aprender a usar os verbos de acordo, né, com as suas conjugações. É isso aí. Pessoal, nós queremos agradecê-la, né, pela sua participação e, né, muito obrigado aí, sempre, né, falando assim com muita segurança. Isso é muito bom para o nosso programa e também para nosso telespectador. Muito obrigado, viu? E nós estamos aqui encerrando este programa, mais uma vez agradecendo aqui a professora Cláudia e a você, né, que tem nos acompanhado, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.